Lembrando que o canal Switch TV BR é parceiro da Centauro. Tá a fim de comprar uma camisa nova, um tênis novo, um boné, uma sunga? Uma sunguinha pra dar o tibum na piscina? Na Centauro você encontra tudo isso. E utilizando o cupom SWISH10, você garante um desconto de 10% em produtos vendidos e entregues pela Centauro. Então não perca mais tempo, vai na Centauro e usa o cupom SWISH10, valeu? Agora, bora aí pro vídeo e não se esqueça de deixar o like, hein? Que é muito importante. Cara, é o seguinte, eu tava dando uma passada pelo meu feed do YouTube, quando de repente aparece pra mim um vídeo desse canal aqui, ó, Mastigando Basquete. O canal tem um pouco mais de 9 mil inscritos. Eu não sabia da existência desse canal. Aí eu fui dar uma olhadinha nos conteúdos dele e, cara, bons vídeos, tá? Ele tem alguns vídeos bem legais. Eu já vi muitos desses vídeos na gringa. Mas aqui no Brasil eu ainda não tinha visto ninguém fazendo esse tipo de vídeo. E aí eu decidi trazer um desses vídeos pra reagir junto com vocês. E aí eu separei esse vídeo aqui, ó. Jogadores da NBA que nasceram na década errada, tá? Achei um tema legal. E bora reagir aos vídeos aqui do canal. E fica a recomendação, né? Siga aí, né, o Mastigando Basquete. Realmente conteúdo bem interessante, cara. Eu ainda não tinha visto nada desse tipo aqui no Brasil. O cara tá fazendo um conteúdo bacana, velho. Então fica aí a recomendação pra você. E bora aqui reagir a este conteúdo. Bora! Se a gente pudesse pegar alguns jogadores da NBA moderna e levar uns 30, 40 anos pro passado... Cara, mano. Olha... Se a gente pudesse pegar alguns jogadores da NBA moderna e levar moleque. uns 30... Olha a bigoleta de Russell Westbrook. Combinou, hein? Combinou, hein? Caralho! 40 anos pro passado, eles iam encaixar perfeitamente. Simplesmente porque o basquete que eles jogam hoje, na verdade, pertence a uma outra época. Esses são os jogadores da NBA que nasceram na década errada. Então já vai deixando seu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Boa. E bora direto pro vídeo. Duas coisas bem rapidinho. Primeiro que vão ser duas partes e nesse vídeo aqui tem os jogadores modernos que seriam melhores no passado. Mas depois eu vou lançar os jogadores do passado que encaixariam melhor atualmente. Tá? E também avisar que eu descartei os anos 60 e 70 para esse vídeo, porque com a evolução natural do basquete fica um pouco complicada essa comparação. Qualquer jogador de 2026 seria uma lenda nos anos 60. Os especialistas... Concordo. Bota o Giannis nos anos 60 pra você ver o que ele ia fazer. O LeBron falou isso, né? Perguntaram pro LeBron, acho que foi lá no Pat McAfee. Perguntaram pra ele, ô LeBron, o que o Giannis faria nos anos 60 e 70? O LeBron falou, o Giannis ele faria 10.900 e tantos pontos por jogo nos anos 60. E eu concordo 100%. De 2 pontos. O espaçamento é, direta ou indiretamente, o grande motivo por trás de todos os jogadores que vocês vão ver nesse vídeo, porque é simplesmente o elemento mais importante do basquete moderno. Um arremesso de 3 vale 50% a mais que um arremesso de 2. Quando a NBA entendeu isso, todo arremesso de 2 que não é uma bandeja, uma enterrada, ou pelo menos muito próximo da cesta, passou a ser considerado um arremesso ruim. O long two, né? O long two, que era um arremesso que o Garnett fazia muito, é o pior arremesso da liga, né? Porque... é aquilo, você não tá perto o suficiente pra garantir os 2 pontos e longe o suficiente pra tentar os 3. Então, o long two é um arremesso realmente ruim. É de fato um arremesso ruim. Os 2 arremessos que morreram nessa equação foram os 2 que na verdade sustentaram o basquete por gerações. Aqui, ó, esse aqui é o long two. O long two é um arremesso horrível. Porque, beleza, pra tentar o long two, muito melhor você tentar uma bola de 3, né? Então... o arremesso de meia distância e o jogo de costas para cesta, no low post, no garrafão ali. DeMar DeRozan, o maestro do mid-range. Não precisa ser nenhum gênio das analíticas para assistir o DeMar DeRozan e entender com quem que ele aprendeu a jogar basquete, né? É um arsenal completamente baseado no Michael Jordan e como consequência disso no Kobe Bryant também. E é o que se espera de um alarmador que entra na NBA em 2009, né, rapaziada? Ele tinha 20 anos de idade e tinha visto 10 títulos desses 2 jogadores, então ele estudou tudo. Aprendeu muito sobre o mid-range e domina a meia distância, de todos os jeitos, em todas as áreas, mas que hoje são estatisticamente considerados arremessos ruins. Ele também não é um bom arremessador de 3, então assim, é especialista em tudo que a NBA não procura. Eu gosto dos gráficos, galera, e vocês? Comentem aí o que vocês acham, porque eu acho que me ajuda a explicar, mas eu não sei se vocês curtem ou se acham confuso. Esse gráfico aqui mostra como o volume do mid-range caiu com o passar dos anos. O volume da NBA hoje em dia se resume a bolas de 3 e a bolas perto da cesta. Já esse gráfico aqui
mostra o volume dos arremessos do nosso mestre do mid-range, DeMar DeRozan, nos últimos 5 anos. Completamente na contramão do que a NBA Só mid-range e curta distância, né? faz. E esse é o detalhe que faz o caso dele único, né? Ele, de certa forma, deu certo mesmo assim. 6 vezes All-Star, 3 vezes em seleções All-NBA, um dos maiores pontuadores da geração, o 18º maior cestinha da história da NBA, rapaziada. Ou muito subestimado o senhor DeMar DeRozan, né, cara? DeRozan é muito bom jogador. Hoje em dia, nem tanto, né? Tá mais velho e é um cara que não te entrega muito pra além de pontos, né? Não te entrega muita assistência, não te entrega uma boa defesa. Mas ele jogou muito a bola, cara. O DeRozan teve um auge muito respeitável na liga. Tem mais ponto que o Tim Duncan, que o Kevin Garnett e até mesmo que o Stephen Curry, que foi draftado junto com ele em 2009. Então como é que esse cara Baita draft, inclusive, 2009, tá? tá nessa lista, né? Por que ele teria nascido na década errada? Simplesmente porque se ele tivesse jogado NBA com esse repertório ofensivo nos anos de ouro do mid-range ali, anos 90, comecinho dos anos 2000, ele com certeza ia encaixar 1000 vezes melhor. Na era do mid-range ele ia ser muito mais valorizado, até porque os times não faziam tantos pontos e essa capacidade de arremessar essa bola em uma conversão boa, independente de qualquer coisa, valia ouro. Hoje em dia, por mais que ele seja muito efetivo nessa bola em relação à média da liga, ainda é um arremesso que não vale tanto a pena assim, não é um bom arremesso, entendeu? Ele nos anos 90, sem dúvida, seria um dos maiores cestinhas da história da NBA, até porque ele já é, né, o 18º, mas com certeza não ia ser o suficiente para vencer o Bulls do Jordan ou o Rockets do Hakim, por exemplo. Mesmo assim, eu acho que ele ia encaixar muito melhor, ia ser lembrado num patamar muito maior do que ele vai ser lembrado quando ele se aposentar hoje em dia. Concordo. Al Jefferson. Caralho, o Al Jefferson. Tá aí. Tá aí um nome que fazia muito tempo que eu não ouvia, cara. Al Jefferson. Jogou bola também, tá? Jefferson é também Jogou no Hornets, no Jazz. Tem uma carreira boa, o Al Jefferson. um sobrevivente de um estilo de pivô que já foi o que os times mais queriam na NBA, mas que foi se dissolvendo com o tempo. O Back to the Basket Big, que é o pivô que joga de costas pra cesta, mas que domina o garrafão. Ele tinha um arsenal completo no garrafão, galera. Segurava a bola com uma mão só, de uma forma que parecia que ele tava segurando uma bola de tênis. Eu nem preciso falar muito, porque vocês estão vendo aí nos clipes como o cara tinha um arsenal completo. Claramente um cara que se baseou muito no Hakeem Olajuwon, o Dream Shake, algo que funcionava muito na liga no começo dos anos 90. Sem comparar os dois jogadores, é claro, o Hakeem é muito... O Hakeem jogava bola, hein? Nossa senhora. Por muito tempo o Hakeem ele foi o meu pivô favorito, cara. Por muito tempo. É que hoje em dia, né, eu criei uma paixão pelo Jokic que é bizarro. Eu amo o Jokic. O Jokic é o meu pivô favorito da história. O pivô que eu mais gostei / gosto de assistir. Mas o Hakeem durante muito tempo foi o meu favorito, cara. Durante muito tempo. Superior, o Al Jefferson tinha outro estilo, ele era muito mais pesado, mas ele sabia usar esse peso dele para conseguir criar separação e subir com o ganchinho ou com uma bola perto da bandeja praticamente toda hora que ele queria. O Al Jefferson teve algumas temporadas que passou de 20 pontos e também passava de 10 rebotes com alguma constância. Na melhor temporada da vida dele, já tinha 29 anos, ele foi terceiro time All-NBA e ficou em oitavo na corrida para MVP, pra vocês verem que eu não tô falando... Caralho! Eu não lembrava do Al Jefferson sendo top 10 pra MVP, mano. Não lembrava. Caralho. de um cara que era ruim não, rapaziada. Só que essa temporada que eu mencionei foi um ano antes do Golden State ganhar o primeiro título e realmente acontecer a revolução dos 3 pontos. Pô, rolou a extinção do arquétipo dele, né, cara? O Golden State, ele promoveu a extinção do Big Back to the Basket, né? Né? O estilo dele, que já era um pouco ultrapassado pra época, ficou completamente ultrapassado. Se ele tivesse entrado na NBA em 85, assim, pra jogar o finalzinho dos anos 80 e os anos 90 no auge, ele com certeza seria muito mais valorizado, porque jogava exatamente o basquete que todos os times queriam. Óbvio que ele tomaria muita porrada ainda pra um Hakeem, pra um David Robinson, mas é naquela época ali que o basquete dele pertence, tá ligado? Essa transição da era dos 3 pontos exterminou o estilo de jogo que tinha sido marca de todos os grandes pivôs da história até ali. Will Chamberlain, Kareem Abdul-Jabbar, Hakeem Olajuwon, Shaquille O'Neal, todos eram back to the basket bigs, entendeu? Os gigantes do garrafão. Por décadas, quem controlava o garrafão controlava o jogo. Todo o ataque passava por ali. Então você tem um pivô defensivo embaixo da cesta para impedir a cesta mais fácil do basquete, que é a bandeja, a enterrada, era de imensa importância. Hoje em dia, se esse pivô não sabe arremessar e não é versátil o suficiente para marcar jogadores de outra posição nas trocas de marcação, ele vai sofrer para ganhar espaço na NBA. Rudy Gobert. Mas esse é um pivô que ainda sobrevive, né? Você tem o Gobert, você tem o André Drummond, que ainda é um cara útil. Jarrett Allen em Cleveland é um cara que é isso. O Knicks acabou de ser campeão com o Mitchell Robinson, sendo peça fundamental, né? Então, é um estilo de pivô que ainda não foi totalmente extinto, né? Esse Big Rim Protector,
né? Esse full rim protector, né? O cara que só protege o aro. Esse ainda não foi completamente extinto, né? Gobert. 4 prêmios de defensor do ano. Na história da NBA, só o Ben Wallace e o Dikembe Mutombo também chegaram nesse número, e mesmo assim, o Gobert é um dos jogadores mais polarizantes da liga. O Gobert faz uma coisa muito bem, historicamente eu adoro o Gobert. Nunca falei mal. Nunca critiquei o Rudy Gobert. bem, proteger o aro. Embaixo da cesta, ele é um dos melhores de todos. O problema é que na NBA moderna, ser um bom protetor de garrafão não é o suficiente, e a liga aprendeu a atacar exatamente o ponto cego dele. Se ele é muito bom defendendo o garrafão, vamos então tirar ele do garrafão. E aí muitas vezes com pick and roll. A jogada é absurda. Lá na linha de 3, a gente viu o Gobert ser caçado pra forçar ele a ficar de fora do garrafão, e a partir daí... Cara, o que eu gritei nessa jogada do Luka... O valor que o Gobert trazia pra um time no basquete moderno foi muito contestado, já que ele também não tinha muito repertório ofensivo. Se ele tivesse jogado NBA nos anos 90, consequentemente pegando também o comecinho dos anos 2000, ele teria presenciado o basquete mais truncado da história da NBA, onde cada cesta valia muito e cada cesta que ele impedisse também valia muito. Era a era dos grandes pivôs defensivos. Mas aí é o seguinte também, né? Você acha que enfrentando esses camaradas aqui, ó, especialmente esse e esse, o Gobert teria o valor que ele tem hoje na liga? Você acha que numa era com Shaq, Hakim, David Robinson, você acha que algum time ia pagar o Gobert o que é pago hoje? Tem esse ponto também, né? Né? Eu pensei muito se eu colocava o Gobert, porque, pô, será que ele teria os mesmos 4 prêmios de defensor do ano se ele jogasse na mesma época que Hakim, que Não teria. Cravo pra você que não teria. Não. Mutombo, que o Ben Wallace? Talvez não, mas mesmo assim, acho que os buracos do jogo do Gobert hoje em dia ficam tão estampados nos playoffs, por exemplo, quando o time monta uma estratégia pra jogar contra ele, que isso acaba se... Cara, o Luka... Mano, o que o Luka cagou na cabeça do Gobert aqui foi brincadeira, né, cara? You can guard me, motherfucker. Nos playoffs, por exemplo, quando o time monta uma estratégia pra jogar contra Olha o ódio que o Luka olha pro Gobert, moleque. Olha o ódio. ele. Olha isso, irmão. Olha a raiva do gordinho. Que isso acaba se destacando até mais do que a proteção de garrafão, que sempre foi muito boa. Ele acabou de fazer uma série muito boa contra o Jokic, por exemplo, no primeiro round dos playoffs. Eu não acho que ele estaria num patamar muito diferente para a história do basquete do que ele vai ter quando ele se aposentar, mas mesmo assim, ele com certeza ia ser muito mais respeitado. Não sei, cara. O Gobert é um caso que eu acho que se ele jogasse nos anos 90, ele não teria metade do reconhecimento que ele tem hoje. Ele é um caso diferente, apesar de eu entender o ponto do Mano, e realmente faz sentido, porque nos anos 90 ele não seria tão exposto no perímetro como ele é hoje. Mas eu acho que o nível de enfrentamento que ele teria no garrafão nos anos 90, cara, sim. Com todo respeito ao Gobert, mas eu duvido que ele teria o destaque que ele tem hoje. Duvido. Então, acho que pro Gobert foi melhor ele ter jogado nessa era. Eu acho, cara. Andre Drummond. O Andre Drummond é um dos reboteiros mais subestimados da história da NBA. Ele liderou a NBA em rebotes 4 vezes, com médias absurdas de mais de 15 Bizarro. rebotes por jogo durante essas 4 temporadas. Rebotes ofensivos, então, ele era melhor ainda e liderou por 7 anos consecutivos. Teve jogo, galera, de 29 rebotes. Pô, absurdo isso aí, tá? A média de 12 rebotes por jogo da carreira tá entre as mais altas da história da NBA. Na verdade, ele tá em 20º, mas se você for ver essa lista, você vê que a grande maioria eram jogadores dos anos 60, quando tinha muito mais rebote que hoje em dia. Ele também é o segundo jogador com mais jogos de 20 pontos e 20 rebotes na história, atrás só do Dwight Howard. Esse currículo nos anos 90 faria dele um pivô desejado por todos os times da NBA. Em 2026, ele é reserva do Philadelphia 76ers, entrando pra pegar uns rebotes ofensivos lá e cá. Ele acabou de fechar com o New York Knicks, mas ele vai ter exatamente essa mesma função. O primeiro motivo é o arremesso. O Drummond não tem muito repertório ofensivo, muito menos no... Mas vou te falar, ele melhorou arremessando nos últimos anos, hein? Tem que ser falado. Ele melhorou como arremessador, o André Drummond. Lance livre, que ele tem uma média... Inclusive, eu acho que no Knicks, ele vai ser bem mais útil no ataque do que o Mitchell Robinson era, tá? Inferior a 50% na carreira, galera. Inacreditável. Isso é bizarro. O segundo é essa mobilidade, versatilidade defensiva que a gente acabou de falar. Inclusive, o Mitchell Robinson é outro que podia estar nesse vídeo, hein? Não sei se ele vai estar, mas é um nome que caberia perfeitamente nesse vídeo, o Mitchell Robinson. Ele domina o rebote, o contato físico como poucos,
mas ele não tem velocidade para acompanhar armadores ou outros jogadores nessas trocas de marcação. Mesma coisa que eu falei do Gobert, né? O resultado é um jogador que passou a carreira rodando entre Detroit, Cleveland, Lakers, Brooklyn, Chicago, Filadélfia, sempre útil porque ele é muito dominante nos rebotes, mas nunca insubstituível. Não acho que ele seria uma super estrela, porque ele nunca teve repertório ofensivo para isso e tinham pivôs muito melhores do que ele na NBA nos anos 90. Mas com certeza ele ia ser uma peça muito mais disputada por praticamente todos os times. As médias dele na carreira, ajustadas para 36 minutos, que é o normal de um pivô titular dos anos 90, dá uma média de 16 rebotes por jogo. Eu realmente acredito que ele seria um dos maiores reboteiros de todos os tempos ali, junto com o Dennis Rodman. Os passadores sem arremesso. Não, esse tipo de jogador morreu mesmo. Esse tipo de jogador morreu. Esse tipo de jogador não se cria mais na NBA atual. Antigamente, o armador existia para enxergar o jogo, controlar o ritmo e fazer o passe certo. Arremessar bem era um bônus. Já hoje em dia, os principais armadores da NBA são também grandes pontuadores e eles precisam saber arremessar. Hoje em dia, um passador bom que arremessa bem é muito mais valioso do que um passador incrível que não sabe arremessar. Já nos 100%. Anos 80, o basquete era bem diferente. Era muito rápido, tinha muita transição. Tem uma métrica chamada pace na NBA, né, rapaziada? Que é a métrica de posses por minuto. Tirando os anos 70, que tem as 6 temporadas com maior pace na NBA, mas os anos 70 não entraram nesse vídeo, né? Eu falei no comecinho. Vem em seguida toda a década de 80. Esses passadores modernos, nessa época de basquete rápido, de transição, com espaço pra correr e pra passar, putz, iam fazer chover. Rajon Rondo. O Rajon Rondo é bicampeão da NBA. A primeira vez que ele jogou os playoffs pelo Boston Celtics. Muito subestimado, inclusive, tá? Ele venceu em 2008 e depois, já veterano, ele venceu de novo com o Lakers na bolha, em 2020. Por mais que ele tenha tido essa carreira de sucesso, o basquete dele ia encaixar muito mais com os anos 80 e eu vou explicar o porquê. O Rondo tinha uma visão de jogo absurda e várias vezes na NBA ele liderou a liga em assistências. 2 vezes ele teve média de 11.7 assistências, uma média altíssima. Em 2012 e em 2016 ele conseguiu esse feito. Mas ele nunca foi um exímio pontuador, principalmente quando a gente fala de arremesso. Quando ele entrou na liga em 2007 ainda tinha espaço para esse tipo de armador, mas depois da revolução do 3 pontos que aconteceu no meio da carreira dele, se exigiu muito mais pontuação dos armadores. E um cara como o Rondo, ele já teve temporadas de praticamente 12 pontos e 12 assistências. Então dá pra ver que o forte dele era dar assistências e organizar o ataque, né? Por causa disso, depois da era dos 3 pontos, ele foi gradativamente perdendo espaço na liga, porque as defesas pagavam o arremesso dele, né? Deixavam ele arremessar para tentar impedir qualquer tipo de opção de passe. O Rondo era também um excelente defensor e já esteve na briga para defensor do ano, fez baita defensor. Nossa, o Rondo era muito bom, cara. Parte dos times defensivos da NBA algumas vezes. Nos anos 80, quando o basquete exigia armadores passadores de verdade, o Rondo ia se destacar muito mais, com todas essas transições, espaço para correr, esses caras que eram velozes com a bola na mão, criativos com os passes e que achavam os passes certos sempre, eram 1000 vezes mais valorizados mesmo. Ainda mais o Rondo, que era especialmente bom em encontrar passes de qualidade pros pivôs, né? Então nas transições ele ia conseguir achar o cara livre e no ataque meia quadra ele ia conseguir munir o pivô do time dele. Ia ser um dos maiores assistentes da história da NBA, sem dúvidas. Hoje, poucas pessoas falam do Rondo para o nível de jogador que ele foi, na minha opinião. Acho ele subestimado. Também, muito subestimado. Um dos melhores passadores que a NBA já teve, com certeza um dos mais interessantes. Os maiores QIs de basquete da história, cara. O Rondo era um gênio, mano. Mais legais de assistir. Ben Simmons. Pô, eu já falei. Ben Simmons nos anos 80 seria, mano, a última bolacha do pacote. Bota o Ben Simmons nos anos 80, moleque. Com o tamanho, com o atleticismo dele, com o QI, com a capacidade de defesa, capacidade de passe. Cara, o Ben Simmons ia mandar no basquete nos anos 80. Mandar. O Ben Simmons, a gente já falou dele no canal algumas vezes, então não vou me estender muito, mas é um dos jogadores que mais desapontou os fãs de basquete na relação expectativa e realidade, né? Ele tinha recebido comparações com Magic Johnson e com LeBron James, e não é à toa. É muito raro... LeBron, pode aposentar. Pode aposentar, LeBron. Ben Simmons chegou na liga. Caralho, um dos maiores takes da história. Um cara alto desse jeito, no caso ele é mais alto que o Magic e que o LeBron, conseguir driblar a bola com tanta velocidade, muito forte e ainda por cima enxergar o jogo muito bem. Então esse cara ia ser um fenômeno dos anos 80. Nesse basquete de transição que a gente falou, ele é rápido e forte o suficiente para pegar o rebote e conduzir o ataque imediatamente. Então ele ia ser uma máquina de transição, tanto nos pontos quanto nas assistências. Sem falar que nos poucos anos de auge dele na NBA, ele foi um dos melhores defensores da liga, concorreu a defensor do ano. Deveria ter vencido o DPOY. Gobert roubou um DPOY do meu menino. Esteve nas seleções de defesa da NBA. Na NBA moderna, principalmente com o Embiid sendo visto como peça central da reconstrução do 76ers, era difícil encaixar eles dois, né?
justamente porque o Ben Simmons não tinha capacidade de arremessar, não conseguia espaçar a quadra e o garrafão ficava muito congestionado. Uma sentença nos playoffs, não tem como ganhar desse jeito hoje em dia. Mas se ele jogasse nos anos 80, onde o espaçamento não era um problema, ele ia ser um jogador do mais alto nível. Mandava, ele ia mandar na NBA nos anos 80, bem em cima. Ele teve sim algumas lesões depois na carreira, né? Mas a gente sabe que aconteceram várias coisas com ele no final da passagem pelo 76ers. Problemas de confiança, problemas psicológicos, ele desistiu do basquete também. E nos anos 80 acho que ele seria um dos melhores armadores. Quer voltar, hein? Tá querendo voltar o homem. Quem vai cair no golpe do Ben Simmons, hein? Essa é a questão. Daquela década. Russell Westbrook. Agora que eu já falei do Rondo... Não fala do... Ó, você não vá falar mal do Russell Westbrook na minha frente, hein? Não vá falar mal dele. Do Ben Simmons, eu nem preciso me esforçar muito pra explicar por que o Westbrook ia ser um dos grandes jogadores dos anos 80. Ele tinha seus problemas pra arremessar e foi penalizado por isso na sua carreira na NBA moderna. Talvez foi o que separou ele de ser um dos maiores armadores de todos os tempos. Mas ele já é um dos maiores armadores de todos os tempos, tá? Informação, ele é um dos maiores. Mesmo, né? Mas nos anos 80, essa capacidade dele de contribuir tanto em pontos, como em assistências, como em rebotes, em um volume absurdo, somado ao basquete de transição, ele seria o cara que ia pegar o rebote na defesa e em um piscar de olhos ia estar finalizando o ataque com uma bandeja ou arrumando uma assistência no outro lado da quadra. Uma máquina Mas de... ele foi isso, pô. Não, o Westbrook eu discordo. O Westbrook ele soube jogar no basquete moderno. Soube jogar. Soube. Triplos duplos talvez até maior do que ele já foi. O Westbrook sempre entregou muito nas estatísticas, principalmente na temporada regular, mas essa dificuldade com os arremessos facilitava as defesas dos playoffs a montar um esqueminha ali pra limitar ele. Por isso ele nunca conseguiu liderar nenhum time a lugar nenhum, por exemplo. O basquete dos anos... Que isso, não. Tá esculachando meu menino também. Não precisa também esculachar, porra. 80 com certeza ia valorizar muito os pontos fortes do Westbrook. Afinal de contas, um jogador atlético como ele, um dos mais rápidos que eu já vi na minha vida, jogando aquele basquete de transição dos anos 80, ia ser um dos maiores de todos. Agora, a última categoria. Pô, esculachou meu menino, pô. Os defensores sem arremesso. O basquete moderno criou um perfil chamado 3&D, significa 3 e defesa, um jogador que vai defender a estrela do outro time e Fala do meu menino, porra. Que se porra! no ataque ele Pitbull. consegue abrir espaço e se receber livre de 3, ele consegue matar essa bola. Acaba sendo a peça mais valiosa do basquete atualmente. Todos os times que competem têm sua superestrela e rodear sua superestrela de jogadores 3&D é muito importante. Se ele é bom defensor, mas não arremessa de 3, muitas vezes ele acaba sendo um ponto fraco no ataque, maior do que o ponto forte que ele consegue ser na defesa, tá dando pra entender? Nos anos 90 e no comecinho dos anos 2000, como a gente já falou aqui, os placares eram muito menores, cada cesta valia muito mais e, consequentemente, os defensores eram muito mais valorizados. Sem falar que as regras da NBA permitiam uma fisicalidade maior na defesa. E na minha opinião, tem alguns jogadores da NBA moderna que iam se encaixar muito melhor nesse momento do basquete. Os irmãos Thompson. Concordo. 2 metros de altura, uma envergadura, impulsão, velocidade e agilidade que é um pacote perfeito para ser um dos melhores defensores da liga. Não é à toa que os dois ficaram top 10 no prêmio de defensor do ano nessa temporada. Acontece que hoje a liga exige muito mais do que só defesa, né? No caso do Amen Thompson, lá do Houston Rockets, ele tem um repertório ofensivo melhor atacando na cesta. Então, Bem melhor. Não, ofensivamente o Aman é muito melhor do que o Alcer. O Alcer, ele é 100% inútil no ataque. Inútil. O Aman tem ali uma capacidade de infiltração, tem ali um... Pô, ele tem um trabalho de pés próximo à cesta na hora de infiltrar que é muito bom, né? Um bom trabalho de mãos também. É que ele tem 0 arremesso. O Alcer nem isso tem, pô. ele consegue ter uma média bem maior de pontos. Já o seu irmão, Alsar Thompson, do Detroit Pistons, é quase que um defensor puro. Esse tipo de jogador é quase que um arquétipo extinto na NBA hoje, como existia o Tony First team all defense Allen, né? O cara que tava em quadra só pra transformar a vida do cestinho adversário em um inferno. Hoje os defensores puros foram substituídos pelos 3&Ds que a gente acabou de falar. E um bom defensor, ele não precisa ser um excelente arremessador de 3 ou um arremessador de altíssimo volume. Ele simplesmente botou um Dillon Brooks do nada aí, mané. precisa ter a capacidade de espaçar a quadra ficando parado no canto durante o ataque e, se receber uma bola para pegar e arremessar, ter uma conversão decente. Os gêmeos Thompson, tanto o Amen quanto o Alsar, são péssimos arremessadores. Terrível. Ambos na casa dos 20% de 3 na carreira, o que é horrível. Isso considerando que as defesas da NBA já deixam eles completamente livres para arremessar. Então, por mais que o volume de arremessos por jogo seja baixo, era pra porcentagem ser um pouquinho melhor, porque eles só arremessam livre praticamente. Eles ainda estão no começo da carreira, são defensores e atletas absurdos, com certeza estão entre os jogadores mais atléticos da NBA, e por causa disso vão sim ter carreiras longas na liga.
mas se tivessem seu auge na virada do milênio, eles iam ser as melhores peças possíveis para marcar os grandes pontuadores, como o Kobe e o Iverson, por exemplo. Seriam muito mais valorizados do que hoje em dia, que ninguém tá nem aí pra defesa. Que isso, não é assim também não. Dyson Daniels. Praticamente a mesma coisa serve para o jogo do Dyson Daniels, do Atlanta Hawks. Um jogador que tem um estilo muito parecido com o dos gêmeos, afinal de contas tem a mesma altura, uma envergadura parecida, e o Dyson é um pouco menos atlético, mas é um defensor muito inteligente. Ele já chegou a demonstrar um arremesso um pouquinho mais confiável que o dos gêmeos até agora. Na temporada retrasada, 24-25... não, ofensivamente o Dyson Daniels é melhor do que os dois. Ele ganhou o prêmio do jogador que mais evoluiu, né, o MIP. E conseguiu arremessar 34% de 3, que não é bom, mas é o suficiente para um defensor como ele. Só que nessa última temporada, cara, ele teve simplesmente 19% de 3 e diminuiu Ele regrediu muito nessa temporada, cara. bastante o volume dos arremessos também. Estão conseguindo entender como esses caras acabam atrapalhando o time no ataque quase que na mesma proporção que eles ajudam na defesa? Enfim, o Dyson tava no top 10 para jogador defensivo do ano nessa última temporada, junto com os gêmeos, e na temporada anterior ele ficou em segundo lugar. Então assim, é um baita de um jogador. Também evoluiu bastante a parte da armação nessa última temporada com a saída do Trae Young. Ele saltou para 6 assistências por jogo e conseguiu, através desse jogo completo de defesa e armação, compensar essas dificuldades no arremesso. Mas igual falei pro Gêmeos, se ele jogasse no final dos anos 90, comecinho dos anos 2000, essas deficiências no arremesso simplesmente nem eram tão importantes assim. Essa aqui é minha lista, pessoal, então posso tanto ter esquecido alguns jogadores, como também simplesmente tá errado nas minhas opiniões. Então podem deixar aqui... Pô, boa lista, cara. Bom canal, bicho. Bom canal. Fica a recomendação, ó, Mastigando Basquete. Siga o mano. Siga o mano que é bom. Conteúdo bom. E eu pretendo trazer mais reacts dos vídeos dele, tá? Gostei pra caramba mesmo.